Olá, como vocês estão? Estamos novamente aqui para continuar o nosso estudo do livro Chegou a Hora, né? Sim, um livro que tem como título Chegou a Hora por causa de Apocalipse 14, verso 15, onde um anjo aparece para Jesus e diz: Senhor, toma a sua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. Chegou a hora de ceifar. Porque acredito que a volta de Jesus está próxima, através das profecias a gente tem uma ideia disso, né? E é isso que o livro tenta colocar. Na verdade, aqui na capa do livro diz assim: um estudo impactante sobre a segunda vinda de Cristo à luz da Bíblia e do espírito de profecia. Nós já estudamos a introdução, e se você perdeu, volte lá e assiste os vídeos que estão aí no YouTube, né? São 2 vídeos sobre a introdução, e já começamos o capítulo número 1, cujo título era Curiosidade. Eu coloquei umas perguntas, eu terminei com essas perguntas impactantes, né? Que às vezes vem na cabeça da gente. Quando foi o princípio? Quando será o fim? Em que tempo estamos vivendo em relação ao fim, não é? Ai. Quanto tempo ainda falta para o fim? Quando é que aconteceu o pecado? Quando ocorreu? Há quanto tempo atrás? Quando foi que o homem pecou? O que vai acontecer depois do fim? São perguntas que ficam martelando na cabeça da gente. E eu tentei responder algumas dessas perguntas aqui nesse livro, o livro Chegou a Hora. E agora, o título de hoje é Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui estudando o livro Chegou a Hora. Nos dê sabedoria, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que o Espírito Santo dá àquele que pede. Por isso nós pedimos, como o Senhor disse através do profeta Tiago, onde ele diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça, e nós estamos pedindo. E ele prometeu dizendo que o Senhor vai dar em abundância. Nos dê sabedoria, Senhor, nesse momento, para compreendermos a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título, Deus sempre avisa. E eu quero chamar a atenção de vocês para um texto da Bíblia que está em Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, a gente vê que esse é o modo de Deus agir. Ele sempre avisa. Quando ele vai trazer algum juízo divino sobre uma cidade, sobre uma pessoa, né? Ele avisa antes. Veja o caso de Nínive, não é? Ele avisou antecipadamente. Veja o caso do faraó do Egito, ele disse: olha, vai haver fome, mas vai haver fartura também. Ele já avisou antecipadamente, não é? E na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, veja como esse verso foi traduzido. Amós 3, verso 7, diz assim: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? É uma pergunta, né? Deus não faz nada sem avisar. Deus sempre avisa. E quando Ele avisa, meu amigo, se cumpre, né? Ele avisou lá que haveria um dilúvio e veio, não é verdade? Deus sempre avisa, né? Em toda a Bíblia, a gente vai encontrar isso aí, esses desígnios de Deus, Deus avisando. Inclusive, na minha Bíblia, em várias partes eu escrevo lá: olha, Deus avisou. Aí eu vou lendo a Bíblia, mais à frente eu percebo, se cumpriu, né, aquilo que Deus avisou. E é assim mesmo, né? Ele está avisando hoje que Ele vai voltar. E é em breve. Está chegando a hora. E vai acontecer. Em breve. Você vai ver. Não é? Eu posso relembrar aqui no livro alguns episódios. Por exemplo, o dilúvio já tinha sido anunciado a Enoque. E depois foi anunciado a Noé também, né? Quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, Deus
mandou lá uns mensageiros até Abraão e falou com ele. Eles conversaram sobre a destruição de Sodoma. Na verdade, até esses mensageiros foram enviados para salvar a Ló, avisando Ló para sair de lá, né? O povo de Israel teve inúmeros avisos. Eu coloco, por exemplo, aqui um texto do comentário bíblico adventista que diz assim: todas as ameaças de males sobre Israel se cumpririam, mas não sem antes o povo ser avisado por meio dos profetas. A misericórdia de Deus é demonstrada pelo fato de que ele não traz os seus juízos sobre as pessoas sem primeiro alertá-las por meio de seus profetas. Ele anuncia o mal por vir na esperança de não ter de infligi-lo. Antes que o Senhor lançasse as pragas sobre o Egito, ele alertou o faraó por meio de Moisés. Antes que os romanos destruíssem Jerusalém, Jesus predisse a queda da cidade. Assim, no tempo presente, antes da destruição do mundo por ocasião da segunda vinda de Cristo, Deus claramente adverte as pessoas por meio das profecias registradas em sua palavra. Isso também aparece no grande conflito. Deus sempre avisando, né? E Ellen White, inclusive, afirma, ela diz assim: Deus sempre tem dado aos homens advertências dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Perceba que ela enfatiza que Deus sempre tem dado as informações aos homens. E ela diz: aqueles que acreditaram, escaparam. E agora nós estamos vendo aí, né, o que está acontecendo. Será que é possível responder aquelas perguntas? Saber quando vai ocorrer o fim? Saber quando vai ocorrer a volta de Jesus, por exemplo? Nós temos um texto da Bíblia, está em Deuteronômio 29, verso 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Perceberam que as reveladas pertencem a nós e nossos filhos? Então vamos estudar as reveladas. As que não estão reveladas, ou seja, aquelas que estão encobertas, nós não vamos estudar. Vamos estudar as reveladas, as revelações de Deus, não é? E falando sobre a primeira vinda de Cristo, já que eu quero chegar na segunda vinda de Cristo, é importante ver a primeira vinda. Olha o que Ellen White fala da primeira vinda. Ela diz assim: no tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento. Daniel especificou o tempo em que viria, lá em Daniel 9:25. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. E ela segue dizendo: com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento na história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Perceberam que a primeira vinda de Cristo foi revelada? O tempo, o lugar. E eles deveriam estar estudando isso, né? E como não estiveram estudando, ela diz que isso foi negligência. Eles foram negligentes. É por isso que Amós disse que Deus não faz nada sem avisar. Certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos profetas. Bom, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós, então vamos estudar, né? Essas reveladas.
E Ellen White ainda diz: Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas, apoiados de oração. Então, vamos estudar as profecias da Bíblia. Vamos compreender o que Deus tem para nós, né? Os segredos de Deus são revelados no momento oportuno. Vocês percebam que algumas profecias não foram entendidas no passado, mas ao longo do tempo Deus foi lançando mais luz e as pessoas foram compreendendo, né? Algumas profecias, por exemplo, eram para o tempo do fim. Os profetas mesmo não conseguiram entender. Por exemplo, Daniel. Lá em Daniel capítulo 12, verso 4, Deus diz a Daniel: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ou seja, o livro de Daniel, ele estava fechado, só seria aberto no tempo do fim, no nosso tempo. É por isso que estudamos as profecias e compreendemos as profecias de Daniel, né? A propósito, e quando seria esse fim? Será que estamos vivendo no fim? Será que é os nossos dias, né? São perguntas que vão soando na nossa cabeça, né? E que precisam ser respondidas, né? Uma coisa interessante é que nem todo mundo entende, viu? Tem certas coisas que não dá para entender porque a pessoa não está preparada para entender. O livro de Daniel, no capítulo 12, verso 9 e 10, ali nós vemos que Deus revelou que os perversos não iam entender, só os sábios. Lá diz assim: os perversos, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que os sábios vão entender, hein? Eles vão entender os segredos contidos nos livros de Daniel ou na Bíblia Sagrada, as profecias da Bíblia. Vão ter uma compreensão das profecias da Bíblia dada pelo Espírito Santo, né? E nós temos um texto no livro Cristo Triunfante que diz assim: em épocas passadas, o Senhor Deus do céu revelou seus segredos a seus profetas, e isso ele o faz ainda. O presente e o futuro são igualmente claros para ele, e Deus mostra a seus servos a história futura daquilo que será. Os incrédulos e ímpios não discernem os sinais dos tempos. Assim como no período judaico, Deus nesse tempo revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a gente não pode ignorar esses sinais. Não podemos repetir o erro dos judeus no passado. Estamos vivendo agora. Eles viviam no tempo da vinda de Cristo, a primeira vinda. Nós estamos vivendo no tempo da segunda vinda. E temos profecias para isso, assim como eles tinham naquela época. E Ellen White diz que eles poderiam conhecer o tempo da vinda de Cristo, o lugar do seu nascimento. E agora nós temos também vários sinais dos tempos. Ellen White ainda diz: ó, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. É para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez, sem pecado, para a salvação. Sabe, o próprio Jesus disse aos discípulos no capítulo 8 e verso 10 do livro de Lucas, ele disse assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lembram-se do que eu falei de Daniel capítulo 12? Os perversos não entenderão, mas os sábios entenderão. Bom, aí vem então uma pergunta. O que eu devo fazer para ser sábio? Eu quero ser sábio, eu quero compreender. O que eu tenho que fazer para ser sábio? Muito bem, a Bíblia tem resposta. Aliás, a Bíblia sempre tem as respostas, viu? E a resposta para essa pergunta está em Efésios capítulo 5, verso 15 a 21. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto,
Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, nós temos aqui, nesses versos, uma boa descrição de como agem os sábios. Vejam vocês. Primeiro, eles usam bem cada oportunidade. Usam bem cada oportunidade. Não perdem tempo. Ah, sim, não ficam perdendo tempo. Usam bem o tempo. Segundo, entendem qual é a vontade do Senhor, porque eles estudam a palavra de Deus, compreendem a vontade de Deus e agem de acordo com a palavra de Deus, né? Não andam embriagados, não possuem vícios, né? Mantêm uma boa saúde, são cheios do Espírito Santo. Cada dia vai enchendo do Espírito Santo. É a lâmpada, né? A lâmpada das virgens. Vai enchendo com o óleo do Espírito Santo. Falam continuamente das coisas de Deus. Aí é o assunto deles. O assunto dos sábios são as coisas de Deus. Sempre possuem um hino no coração. A pessoa canta o hino. Vou seguindo para o monte, a beber da limpa fonte. Lembra desse hino? Vai seguindo para o alto, né? Sempre avante. Sempre contente, vou caminhando no caminho rumo ao céu. E a pessoa vai caminhando, com um hino no coração, né? Estão sempre agradecidos a Deus. Ah, gratidão, nada de murmuração. Um coração cheio de graça. Um coração cheio de gratidão a Deus, né? E são servos. São humildes. São servos como quando Jesus veio aqui na terra, né? São servos de Jesus. E o apóstolo Paulo ainda afirma que uma das maneiras de obter a sabedoria é estudar as Sagradas Escrituras. E as respostas estão na Bíblia. E vamos tentar respondê-las, né? Será que a gente consegue responder aquelas perguntas que eu fiz ali no início do capítulo número 1? Será que existe alguma revelação de Deus sobre esses assuntos? Né? O que será que Deus fala sobre isso? E nós vamos iniciar o nosso estudo pelas profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse, né? Alguns dizem que não é possível entender esses livros, são muito complicados, são livros fechados. Não é verdade, porque o próprio Daniel diz que os sábios entenderão. E o livro do Apocalipse diz assim que é a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação, então, é algo revelado, não é verdade? E são livros muito importantes para a gente compreender essas profecias, as profecias da Bíblia Sagrada, né? Tenha sempre em mente que o Senhor Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos, aos profetas, né? Então, você tem que considerar o que os servos dele falam, o que os profetas falam. Ele diz assim em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Uma outra versão diz assim, creem no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creem nos seus profetas e prosperarão. É o segredo, né, da prosperidade e da segurança, né? E também quem lê e estuda a Bíblia Sagrada é mais feliz, sabia? Sim, Apocalipse 1,3 diz assim, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Se você começar a estudar as profecias da Bíblia Sagrada, você vai ser mais feliz, porque você percebe que o tempo está próximo, que Jesus está voltando. Tem coisa melhor do que saber que você está indo para o lar eterno, um lar perfeito, um lar com Cristo e os seus anjos e com salvos. Não mais dor, não mais tristeza, não mais problemas, né? E aqui está o segredo da felicidade, ler,
ouvir, guardar. Né? E 2 Pedro 1,19 diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, a pessoa que estuda a palavra de Deus, as profecias da Bíblia, não vive na escuridão, ele sabe o tempo que está vivendo. Ele conhece o tempo. Estudar as profecias significa viver na luz. E você? Vai continuar nas trevas ou está vindo para a luz? Né? Você percebe o que está ocorrendo à sua volta. Você olha assim um jornal e fala assim, isso aqui é um cumprimento profético. Você vê um sinal, um acontecimento, fala assim, isso aqui é um acontecimento profético. Né? Sabe quando você vai por uma estrada e tem aqueles sinais, tal cidade, tantos quilômetros. Você vai vendo que vai se aproximando. São sinais que Deus disse, né, que Ele daria. Deus sempre avisa. Ele avisa quando algo vai acontecer e você pode se preparar. Sabe por quê? Porque Deus não adivinha. Ele sabe. Ele conhece o futuro, né? E você vai encontrar muitos avisos de Deus na Bíblia Sagrada. São as profecias. Algumas já se cumpriram, outras estão em cumprimento e algumas ainda vão se cumprir. Mas olha, quando a gente olha para trás e vê as profecias cumpridas, a gente fala, puxa vida, não é possível que não vai se cumprir as profecias que estão à frente de nós, porque faltam tão pouco, não é verdade? A Bíblia nunca errou no passado e não vai errar agora. Né? 2 Timóteo capítulo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para guiar você no caminho da justiça, né? E Deus é o Criador de todas as coisas, Ele conhece tudo, né? E Ele também é o Criador do tempo, e Ele tem tudo sob seu controle, né? Somente Deus pode saber o que vai acontecer no futuro. O faraó lá no passado percebeu isso quando José interpretou o sonho. Nabucodonosor também teve o seu sonho interpretado e percebeu isso também, né? Deixa eu falar de mais um texto que eu coloco no livro. Esse livro foi escrito por Josh McDowell e o nome do livro é Evidência que exige um veredito. Olha o que ele diz. Profecias cumpridas são uma forte evidência de que Deus é o autor da Bíblia, porque quando olha a probabilidade matemática de uma profecia ser totalmente cumprida, você rapidamente vê um projeto, um propósito e uma mão guiando os fatos por trás da Bíblia. Se somente uma profecia houvesse falhado, então saberíamos que Deus não é verdadeiramente Deus, porque o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, não poderia errar em predizer o futuro. Então, quando a gente olha as profecias da Bíblia que já se cumpriram, a gente ganha fé nas profecias que ainda vão se cumprir. Fé também no Criador, o Criador do tempo, o Criador deste mundo, o Criador do nosso lar celestial, né? Olha Isaías, no capítulo 46, verso 9 a 10, ele diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Que coisa impressionante, né? Nós encerramos aqui o capítulo número 1. E no próximo vídeo vamos começar o capítulo 2. Sabe do que eu trato no capítulo 2? Sobre a primeira vinda de Cristo e as profecias. Olha, você não pode perder o nosso próximo vídeo também. Nós vamos continuar estudando o livro Chegou a Hora. E se você deseja ter o livro físico do Chegou a Hora, você pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp que está marcado aqui e eu lhe passo as informações de como enviar. Normalmente, o livro é enviado pelo correio, tem um custo do livro, o custo do envio e o pagamento é feito via Pix.
e você recebe na sua casa o livro Chegou a Hora. É a única maneira de você receber o livro, porque o livro não está nas livrarias. Eu fiz uma tiragem pequena para atender as pessoas que gostam de ler sobre profecias. Não são muitos exemplares que eu tenho, mas ainda existem alguns, estou disposto a enviar para você também. E olha, mais uma vez eu digo, hein? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal Chegou a Hora, assista os outros vídeos do canal, né? Tem vários vídeos sobre profecias, em que eu trato de vários assuntos, alguns assuntos nem estão no livro, né? E que é importante a gente saber também sobre essa semana cósmica, né? Os 6.000 anos e o milênio no céu. Que Deus abençoe vocês. Você é curioso? Continue sintonizado aqui no canal Chegou a Hora. Ore a Deus. Deus é o revelador dos mistérios. Ele sempre avisa. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê os avisos de Deus e vê o seu cumprimento. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.